Bom, e a gente vai começar essa lista da coisa que a gente mais detesta pra baixo, pra coisa que a gente menos detesta. E, bom, pra mim, a número 1, acho que é meio previsível, que é o clima, né? O tempo. Bom, mas acho que pior do que a temperatura é o céu, porque tá sempre nublado. Hoje tá claro. Hoje tá claro que é uma raridade, mas você acorda, sei lá, 7 meses do ano e você abre a janela e tá sempre nublado, então isso dá meio que uma vibe meio depressiva. Tipo, dentro de casa tá sempre quente por causa do aquecedor, então você não sabe nem às vezes a temperatura lá fora, mas só de você acordar, abrir a cortina e tá nublado, às vezes o chão meio molhado, a sua vibe já fica um pouco baixa, porque mesmo se tivesse 5 graus, mas o céu tá azulzaço, tipo, você abre a janela, você já dá uma vibe de felicidade muito maior. Então, a coisa que eu mais detesto na Inglaterra seria o clima mesmo. Para mim, então, número 1 seria não jogar papel higiênico no vaso. Eu odeio isso. Por quê, gente? Porque aqui jogamos no vaso, né? E não em top. Na Europa inteira, as pessoas jogam no vaso. É normal. Pois é verdade. Não, a gente cresce com isso. Essa é a instrução. A gente é normal. Nem pensa em algo diferente. Não, claro. Todo mundo fala aqui em top se você jogar no vaso. Sim. Eu nem sei se em top mesmo, mas... Não, eu acredito. Eu acredito. Falam que por causa do país que é mais frio, a tubulação é mais grossa para não congelar. E aí, bom, essa foi a explicação que eu escutei. Então, no Brasil, os canos, o encanamento é mais fino, por isso em top. Mas eu não sei. Na Europa inteira e nos Estados Unidos, você nunca vai achar o lixinho. Não. Você joga ali no vaso mesmo. E é muito mais higiênico mesmo. Não é melhor mesmo, não tem comparação. Então, pra mim, número 2 na lista... Para mim, seria a burocracia no Brasil. Para explicar melhor, tem uma história sobre isso. Então, eu morei em Belo Horizonte, capital de Minas. Quando eu chegava lá, como estrangeira, eu tive que me registrar no federal. Então... Polícia Federal. Polícia Federal. Meus documentos, etc. Então... Fui lá no federal. Eu esperei, sei lá, 1h30, 2 horas para estar servida. A mulher veio, falou: a gente tá fechando hoje, vamos almoçar, a gente tá fechando hoje, então volta amanhã. Primeira vez, né? Ok. Mas você tem mais exemplo? Porque eu tento comparar... Não, a história é mais longa. Mas tem mais coisa que aconteceu depois com eles. Sério? Então, mas tudo demorava, você achava? Tudo. Mas não é que demora, é que tem um processo de tudo. O federal fica longe, né? Em cima da cidade, muito longe de onde eu estava morando. Mas enfim, voltei o dia seguinte. Esperei de novo 1 hora. Então, finalmente falei com o cara. Ele falou: eu vejo que você já tem morada no Brasil. Você tá registrada em São Paulo, estado de São Paulo. Sim. Sim. Já morei aqui. Ok, você vai ter que ir na Polícia Civil para pegar um papel para trazer pra gente. E depois eu posso te registrar aqui. Nossa senhora, eu falei, ok, vou ter que voltar um outro dia de novo, então dia seguinte, vamos dizer, fui na Polícia Civil, fui lá falar com um cara que ficou assustado porque nunca ouviu desse processo na vida dele, e eu acho que até nunca encontrou uma estrangeira na vida dele também, né, falando português, mas tudo bem. Polícia Civil. Fui lá, peguei um papel, eu tive que ir no correio depois para estampear o papel, pegar uma ficha para ficar na fila, esperar 1 hora a mais, vai lá, pegar um outro papel e depois voltar na Polícia Federal de novo outro dia. Então, para mim, nossa senhora, muita coisa. Mas no Brasil sempre tem um processo com papel. Eu acho que sim. É que eu não parei pra pensar muito mais pra fazer essa comparação, mas nos 3 anos que eu tô aqui, eu nunca precisei, por exemplo... Fora da internet. Como chama?
lá. Reconhecer a assinatura, né? Esqueci até. Reconhecer a assinatura. Não tem cartório. Em 3 anos, todos os contratos que eu fiz, nunca precisei reconhecer, autenticar uma assinatura. Dá para fazer mais coisas online, mas talvez tenha sido por causa da pandemia, então não sei comparar. Uma coisa que eu posso dizer que aqui é diferente é que, pelo menos em São Paulo, não era. Era tipo assim, você marca um dentista, por exemplo, 10h30 da manhã. No Brasil, em São Paulo, pelo menos, eu estava acostumado a chegar às 10h30, seja no médico, no dentista ou tipo no banco, e eu era atendido tipo 11h30. Eu não sei por que você tem o horário das 10h30 para você ser atendido só 11h30. Sim. Eles meio que vão colocando todo mundo. E aqui é tipo, você chega no dentista às 10h30, aí o dentista te chama às 10h30. Essa foi algo que eu reparei, assim, mas pode ser só em São Paulo, porque é muito lotado, não sei. Mas essa é uma das diferenças que eu vi. Senão seu espaço já foi. Você não vai estar atendido, né? Então... Exato. A gente tá mais pronto. Pode ser. Mas... pra mim é por tudo. Por exemplo, eu vou numa festa da faculdade para comprar uma bebida. Você vai lá na fila para comprar uma faixa, fala faixa. E pegue seu papel pelas bebidas e depois você vai num outro lugar para pegar a bebida e trocar o papel. Que isso, gente? Aqui, vamos no bar. Você paga no bar, você recebe a sua bebida do bar. Só isso. Verdade. Não tem um sistema, só. Verdade, só tem isso também. Sim, então, pra mim ele é diferente. Então. Bom, e o item número 2 pra mim é o fato de dirigir do outro lado, né? A gente dirige do lado esquerdo, eles dirigem do lado direito. Então você troca a marcha com a mão esquerda. O câmbio ele não muda, só muda a posição. Então você puxa tipo pra fora de você, assim, é como se você fosse colocar na 5ª marcha. Tanto na rua quanto na estrada, você dirige do lado esquerdo. E, por exemplo, na estrada, quem tá ultrapassando, ultrapassa pelo lado direito. Toda essa inversão, por exemplo, para você atravessar a rua, você tem que olhar pro um lado oposto que você olhou a vida inteira, tipo... Você olhou a vida inteira para um lado, agora você tem que olhar pro outro lado. Então, eu passei mais ou menos 1 ano e meio olhando pros 2 lados, porque quando você olha... Você fala assim, não, tem que olhar pro lado ao contrário. Aí você olha, aí alguma coisa na sua mente fala, não, você tá olhando pro lado errado, tem carro chegando do outro lado, você tem que olhar. Então você olha pros 2 lados para atravessar a metade da rua, depois você olha pros 2 de novo para atravessar a outra metade. Então toda essa confusão, você fica tipo, nossa, por que não é do mesmo lado? Meu Deus do céu. Então tudo relacionado à direção aqui é um negócio que eu... dá muita preguiça de ser do lado errado, né? Do lado ao contrário. Sim. Pra eles é o lado certo, né? O número 3, pra mim, é o crime no Brasil. Então, é como quando eu tô no meu país, raramente que eu me sinto Ameaçada. Que tem perigo, né? Com medo, assim. Mas no Brasil, já... então, nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas tem muitas mais vezes que eu me sinto que se eu não vou embora, algo vai acontecer, né? Ou que tem gente esquisito, ou tem drogados perto de você que são unstable. Por exemplo, a última vez que a gente estava no Brasil, em São Paulo, saímos do hotel para almoçar. Na praça, perto do nosso hotel. Nossa gente, tinha muita gente esquisita lá, né? Tinha, pior que tinha. Quase seguindo a gente, falando, eles parecem... Tem costas de pessoas que têm dinheiro, assim. E também, a Emily tava vestida um pouco diferente. Não, mas... Tipo, a brasileira não ia se vestir do jeito que a Emily tava também. Um vestido de verão. Pra mim, normal, né? Vestido de verão. Em São Paulo. Não. Mas fazia 25 graus, quase 30 graus, então... Mas tudo bem. Não, eu concordo. Eu nasci e cresci em São Paulo. Me mudei de lá com mais ou menos 26. Já tinha morado em alguns outros países. Mas mais ou menos 26 anos em São Paulo. Eu nunca fui assaltado na vida. Mas eu concordo que a quantidade de situações em que você se põe em alerta... Sim. É muito mais, muito mais. Teve um dia que eu saí tipo às 11 da noite com a bicicleta elétrica,
um celular, tipo, de última geração e uma GoPro pra fazer um vídeo. E eu pedalei, tipo, uns 40 quilômetros, parando em vários lugares em Londres à noite. E, tipo assim, eu pelo menos não sinto preocupação nenhuma, mesmo estando em Londres. E se não vê pessoas viciadas em crack na rua aqui, por exemplo? Eu sei que em São Paulo tem Cracolândia, infelizmente, né? Mas pra gente é perigoso também ter um drogado perto de você que não tem mente normal. Meu Deus. Mesmo em Londres, eu acho que passa-se um mês e você não tem nenhuma vez que alguém te para pra pedir dinheiro. Sim, é verdade. Já em São Paulo, teve uma época que eu trabalhava de madrugada e eu tinha que pegar ônibus à noite pra ir pro trabalho e tipo, nossa, você só no caminho, umas 3 pessoas te param pra pedir dinheiro por dia. É algo meio Triste, muito louco mesmo. Meio triste. Bom, pra mim o item 3 aqui da Inglaterra, ou pode ser só de Londres, era a cultura do almoço. A gente no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, você sai, você tem sempre muito restaurante de self-service. Adoro. Que você vai lá e pega, tem um monte de opção saudável, você vai lá, monta o seu prato. E aqui não tinha nenhum restaurante desse tipo. Então, antes da pandemia, o almoço é você sair no mercado e comprar um sanduíche, aqueles empacotados lá, cheio de química. É basicamente isso. Até os mercados têm um deal, né? Tem uma oferta que é o almoço deles, né? Que é o lanchinho, um pacote de batatinha e um suco ou refrigerante. Então acho que esse é o almoço de 80%, 90% aí das pessoas não tem o almoço não é muito saudável. Não, você come na mesa no escritório. Não é uma cultura muito saudável de almoçar. A gente não tem, infelizmente. Número 4, para mim, as baratas no Brasil. A gente não tem barata aqui. Pode achar na Espanha, né? Mas aqui não temos. Eu já morei na Austrália, na verdade tem lá. Eles voam às vezes lá também, muito, muito nojento, mas nossa senhora, eu morei em Belo Horizonte, né? No centro da cidade tinha, mas desse tamanho. Outra coisa que eu nunca havia pensado, tipo, eu não sabia que aqui ou que outros países não tinham barata. Eu nunca tinha parado pra pensar. Tão nojento. É um belo privilégio. Bom, pra mim o item 4, já falei da cultura do almoço, mas a cultura do drinking, né, da bebida, aqui eu acho muito extremo também, um pouco mais do que no Brasil. Sim. Tem um negócio assim, uma cultura de tipo, eu sou o bom porque eu bebo aqui 10 pints, assim, 10 copos de cerveja de meio litro. Sem cair. E a gente saiu também um pouco tempo atrás, né? E alguém falou assim, vamos comprar shots pra todo mundo. Aí, tipo, se você fala, não, nem tô afim, porque, tipo, eu bebo pouco, então você fica ali só na cerveja, de repente a pessoa quer colocar, como chama? Jaeger. Ou tequila. Tipo tequila, aí você fala, mano, eu tô aqui só bebendo cerveja, se eu começar a jogar destilado. E aí se você fala não, o pessoal fica tipo inconformado, como assim? E você insiste, não quero, tô de boa. E aí mesmo assim, a maioria das vezes que a gente falou não, tipo, a pessoa vai lá e ainda traz. Ou se você fala assim, eu quero vinho ou cerveja mais o copo pequeno. A pessoa vai lá e traz o grande. Tipo assim, sim. Sei lá, parece até uma ofensa se não beber para algumas pessoas. Sim. Então, eles têm, acho que uma cultura maior, assim. A gente até foi no norte, na cidade do seu irmão, e a gente depois saiu do bar à noite e, nossa, acho que eu nunca, nem final de carnaval, eu tive uma visão, assim, do apocalipse, assim, que a galera jogada, assim, na rua. As meninas de saia, tipo, curta no inverno e salto alto e andando, tipo, de zigue-zague, mas assim, muita gente, eu juro que era pior do que o final de um dia de carnaval. Apocalipse total. Então tem a cultura aqui muito de encher a cara. É verdade. Meu número 5 deve ser o machismo do Brasil. É mais uma cultura, assim, né? Não seria todos os homens serem machistas, mas tem aquela cultura da mulher passando e os pedreiros sentados na calçada. Ou passando de carro, né?
pode acontecer aqui, né? Mas para mim... Nunca vi. Era bem mais forte lá. Eu nunca vi. A última vez que eu morava no Brasil, eu acho que eu tinha 21 anos, né? Eu estava na área onde eu morei, Pampulha, em Belo Horizonte. Eu estava passando um grupo de homens e um homem parou para me chamar e estava falando: olha a loira, minha gostosa, gatinha, não sei o que. Mas estava gritando na frente do grupo dos amigos dele, né? Então, a Nossa Senhora estava envergonhada, né? Envergonhada. Isso. O que eu posso fazer, né? É muito escroto isso. Então... Carro. Não. Pior, numa padaria. Mas tinha uma Sério? parede que você dá pra ver. Eu não sei como explicar. Certo, tipo um vidro. Então, só tinha uma parede entre a gente, né? Eles estavam muito perto de mim. Eu tava passando na frente. Eu dei o dedo, na verdade. Mostrou o dedo do meio. Mostrei o dedo pro homem. E os outros ficavam rindo muito do amigo. Mas por que faz isso, né? Eu era uma nova, né? Novinha, né? Novinha. Uma jovem. Estrangeira. Teve situações também que passava gente de Sim. carro, assobiava ou... Sim, ou chamando mexia. a gente, falando, vem entrar no carro. porque às vezes você andava com outros estrangeiros, uma você loira tinha uma amiga americana. Nossa Senhora. Dá medo às vezes também, porque os homens Não, dá. podem estar muito agressivos. Sim, Eu não gostei. É um tipo de opressão, né? Você fica... Incomodada. Sim, uma situação de alerta, sim. Exatamente. Mas tudo bem. Quando eu acho que você- pode ser melhor hoje, porque foi em 2010. Eu não sei se tá muito melhor, não. Tinha muito amigo que tem a cultura também. Era meio que um negócio já automatizado. A pessoa tava dirigindo, prestando atenção no trânsito, aí de repente via alguma coisa, já buzinava muito automaticamente. Tem gente que tem o circuito no cérebro já... Acho que deve ser meio cultural mesmo. A criança, sei lá, principalmente se o pai faz ou amigos mais velhos, de buzinar ou de sei lá, de assobiar, chamar atenção. Bom, pra mim, o item número 5 e último, né? Eu confesso que eu tive que caçar um pouco, porque parece que a gente não gosta do país do outro, né? E ao contrário, seria mais fácil fazer o vídeo das 5 coisas que a gente mais gosta. Esse quinto item é o fato de não ter lixeira. Muitas vezes nas ruas, mas também nas estações de trem ou de metrô, ou às vezes em shopping, em estabelecimento. Se você está com algum papel de alguma comida, de um sorvete ou de uma garrafa d'água, você simplesmente não acha uma lixeira. Então é melhor você guardar na mala e jogar em casa. Mas isso acontece por causa que eles têm um tipo de medo ou receio de colocarem bomba nas lixeiras. É meio que uma política antiterrorismo. Inclusive tem várias instruções em aeroporto, em estações, de você não deixar a sua mochila de rodinha, não deixa ela ali sozinha e entra num mercado, por exemplo. Mesmo que você, né, consiga ficar de olho, não pode deixar a mochila sozinha, porque eles acham que vai ter alguma intenção de ter uma bomba lá, e aí já vão acionar polícia e etc. Então, por causa disso, as lixeiras foram removidas. Bom, e esse foi então o vídeo das 5 coisas que a gente menos gosta no país. Um do outro. Mas eu quero enaltecer novamente que não é que a gente não gosta do país um do outro, foi só um vídeo mesmo que a gente achou interessante. E começou porque eu não consegui achar um lixo na estação um outro dia e eu falei, Emily, se eu pudesse fazer uma lista de coisas que eu não gosto da Inglaterra, essa seria um dos itens. Mas é isso, valeu aí. Valeu. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.